E pessoas que fizeram longa-metragem para responder o Gustavo Machado sobre Elias Jabbour, marxismo, China comunista, socialista, etc. Tudo bem com vocês? Mano, eu não consegui, cara. É 2 horas, maluco, 2 horas, não vou ter tempo para assistir isso tudo. Então parei em algum momento aqui do vídeo do Jones Manuel respondendo ao Gustavo Machado e Elias Jabbour. Vamos lá, gente. Vamos lá, Isso gente. não é verdade, né? Não é o que verdade. a gente vai fazer aqui? Pra variar. Vou abrir a tela. Maxwell, eu vou chamar Vamos lá, Maxwell. de citação número 1 isso que tu vai colocar na Gente, vai tela. botar isso aqui Esse um pouquinho mais trecho que eu rápido. estou citando é de um texto do Lavra Palavra, né? 5 mitos sobre a China, que foi escrito pelo militante do PSL, do Partido do Socialismo e da Libertação, um partido que, inclusive, que foi fundado com trotskistas. E o Gustavo Machado, ele diz que a China, ela nem leva força de trabalho, né? Que são os próprios chineses que trabalham nos empreendimentos africanos. Veja, isso não faz nem sentido para o Gustavo, que sustenta que a China é imperialista, dado que, em média, o salário do trabalhador chinês é 4 a 5 vezes maior do que a média do salário africano, a depender de que país, de que região a gente esteja falando. Então não faz nem sentido do ponto de vista de exploração econômica, um empreendimento chinês, uma obra feita por empresa chinesa, por exemplo, a hidrelétrica, ao invés de contratar trabalhadores locais, levar a força de trabalho chinesa. Assim, mas vamos lá. Assim, eu consigo ver a China fazendo isso com um trabalho, com mão de obra especializada. Nesse caso aí que o João está falando a respeito de África, né? Eu consigo entender isso. Porque a gente que já tem um conhecimento absurdo de construção aqui na China vai levar os caras para lá para ensinar ou para realmente fazer a construção. Mas o que o Jones falou faz sentido, né? A mão de obra da China é mais cara que a africana, por que eles vão levar chineses para lá? Esse discurso de que a China não contrata força de trabalho local e que tem uma invasão chinesa onde chega empresas, capital chinês, é um discurso difundido pelos democratas e pelos republicanos dos Estados Unidos. Coloca aí na tela, Maxwell, a citação, que diz o seguinte: o ex-presidente Barack Obama e seu vice Joe Biden apontaram para a China durante a reunião África-Estados Unidos de 2014, reivindicando esse ponto, que foi repetido muitas vezes desde então. Joe Biden disse que a América está orgulhosa da medida que nossos investimentos na África andam de mãos dadas com nossos esforços de contratar e treinar os moradores locais para promover o desenvolvimento econômico e não apenas extrair o que está no chão. O secretário de Estado John Kerry proferiu uma questão retórica: quantos chineses vieram fazer o trabalho? Então, o Barack Obama, o Joe Biden e o John Kerry, 10 anos atrás, estavam com esse discurso de que a China não usa força de trabalho local e onde a China tem empreendimentos econômicos, tem uma invasão de força de trabalho chinês. Veja, o Gustavo... Eles fizeram isso no Brasil, né? E, assim, várias vezes, inclusive a fábrica da BYD, quem estava construindo eram pessoas chinesas, toda aquela história lá de trabalho análogo à escravidão e tal, mas não foi a única vez, né? Eles construíram porto no Brasil, construíram outras fábricas com mão de obra chinesa, porque a mão de obra chinesa, nesse caso, é mais barata que a mão de obra brasileira. Agora, não tem como comparar com a mão de obra africana. Gustavo Machado, ele não dá os números, ele não prova, ele só repete uma retórica que circula muito na mídia burguesa. Aí vamos pegar... É a mesma questão do Rousseau, as pessoas não podem se mudar. É a mesma coisa. Os números aqui. O que é que se diz? Vamos lá. Depois de pesquisar 1.000 empresas chinesas na África, a consultoria McKinsey observou que 89% dos funcionários eram africanos, somados mais de 300 mil empregos para os trabalhadores africanos, escalados em todas as 10 mil empresas chinesas na África. Este número sugere que os negócios chineses já empregam vários milhões de africanos. Em outro momento do mesmo texto é dito: de acordo com uma pesquisa conduzida pela China Africa Research Initiative, iniciativa de pesquisa China-África, os habitantes locais são mais de 4/5 dos funcionários em 400 empresas e projetos chineses, perpassando mais de 40 países africanos. Além disso, pesquisas de empregos em projetos chineses na África mostram repetidamente que 3/4 ou mais dos trabalhadores são de fato locais. Então veja, gente, não é verdade, simplesmente, que a China não contrata trabalhadores locais e nos seus empreendimentos africanos ela só usa chineses, sabe? É isso. Simplesmente não é verdade. E sim, essa história começou a ser divulgada pelo governo dos Estados Unidos como forma de atacar a presença chinesa na África. Isso significa que não seja imperialista? Isso significa que não seja uma relação centro-periferia? Não afirmei isso. O que eu estou dizendo é que a informação dada pelo Gustavo é falsa. Esse foi um vídeo que ele gravou em casa. Ele poderia muito bem abrir o Google. É verdade que a China não contrata trabalhadores locais em
África, e ele acharia várias matérias, inclusive em português. Essa matéria, né, que eu estou citando, ela está em português, no site do Lavra Palavra, e vê que isso é mentira, mas o Gustavo repetiu esta mentira muito difundida pela extrema-direita. Aí vamos voltar pro vídeo dele que ele vai falando mais coisas. Alemanha, o Apple, dos Estados Unidos, nem está aqui direito, mas nem está aqui, né? A Volks. O capital é todo de propriedade da empresa alemã, tá? Mas uma parte dessa riqueza fica no Brasil, né? Por quê? Uma parte que é dos salários dos trabalhadores da Volks, que vão consumir a riqueza aqui, e uma parte de impostos também, que são pagos ao Estado brasileiro. E depois, de fato, esses impostos acabam retornando, né, para o exterior, por meio ou para o capital brasileiro, no caso da dívida interna, né? E tudo mais. No caso da China, não. Ela empresta, depois o país vai ter que pagar, não só o empréstimo, mas os juros em torno disso, ou seja, uma parte do excedente do país vai para a China, mas ainda é uma empresa chinesa que faz, e são trabalhadores chineses que vão lá fazer. Percebe? No máximo, aqueles trabalhos mais degradantes e maçantes, eles contratam a mão de obra local, com um grau de opressão e níveis de remuneração, assim, terríveis. Tem um canal da Figura de Moçambique, depois eu vou lembrar o nome do canal, vou até fazer um react, é muito bom, que expõe várias dessas coisas que acontecem na África com capital chinês. Olha só que maravilha. E é curioso que quando você faz empréstimos, né, Veja, como a gente acabou de ver, isso simplesmente não é verdade. Tem uma crítica que o Gustavo poderia ter feito, se ele tivesse preocupado com um debate sério, é que a China, ela não tem um padrão internacional de relações trabalhistas. Isso. Né? Então, se, por exemplo, ela chega num país que a jornada de trabalho é 14 horas por dia, ela se adapta muito bem, obrigado, viu? Sim. Ela vai trabalhar num regime de trabalho de 14 horas por dia. Alguns defensores da China podem dizer que a China não interfere nos assuntos internos dos países, sobre nenhum prisma. Então, a China não vai interferir nas relações trabalhistas. Desculpe, isso para mim não é argumento. Ninguém está pedindo para a China interferir em governo, derrubar governo, dar golpe de Estado. Outra coisa é, nos contratos em que a China participa, ela embutir, por exemplo, qualidades melhores de condições de trabalho. Ok, mas espera aí. A China não... Tu realmente está se contradizendo aqui, porque a China não interfere, né, em assuntos dos outros. Isso é um fato, eles não interferem. Mas, claro, eles poderiam exigir contratos melhores e fazer a galera trabalhar menos. As duas coisas são verdades. Isso é plenamente possível, isso nem significa interferência na política interna dos países, né? Então, por exemplo, essa é uma crítica muito válida à China. Sim. Esse negócio, a China se adapta às dinâmicas nacionais e não interfere nas relações trabalhistas de cada país. Isso é verdade. Isso não é um argumento, isso é um fato. É isso que eles fazem. Se está certo ou está errado, é outra conversa, né? Eu entendo, e eu já falei isso em outros vídeos, inclusive, que eu acho isso errado. Eu sou da mesma visão do Jones. Eles deveriam ter, assim, olha, gente, beleza, lá na China é um limite de 44 horas por semana. Aqui nesse país aqui não interessa se eles podem trabalhar 60, vocês vão trabalhar 44. Deveria ser assim. Desculpa, isso para mim não cola, né? É um absurdo a China trabalhar com padrões de exploração da classe trabalhadora que são odiosos em vários países africanos. O Gustavo poderia ter feito essa crítica que estava correta. Eu, inclusive, concordaria com ele, mas não. O Gustavo preferiu repetir uma mentira da extrema-direita, quer dizer que a China não contrata força de trabalho local e só os trabalhos mais fodidos, mais degradantes é que ficam para força de trabalho local, sendo que isso é mentira, que, em média, 4/5 ou 90% da força de trabalho usada em empreendimentos liderados por empresas chinesas em África são de trabalhadores locais. E aí é muito fácil especular que esses 10% que não são trabalhadores locais são postos de maior grau de qualificação, né? Engenheiros, técnicos e por aí vai, que obviamente existe uma escassez em vários e vários países africanos que têm um déficit de infraestrutura educacional, científica para formar força de trabalho de altíssima qualificação. Que é o que aconteceu na China nos anos 80, anos 90, anos 2000, e a gente vê uma mudança principalmente agora, depois da Covid. Por quê? Quando começa a Covid aqui, a China instaura a política de Covid zero, muita gente vai embora. E quando eu falo muita gente, por exemplo, em Xangai, foi 40% mais ou menos da população de estrangeiro foi embora. E esses estrangeiros, eles estavam aqui nessa situação. Pessoal que era engenheiro, gerente, diretor, tal, assim, né, eram pessoas com um cargo maior normalmente, né? Nenhum estrangeiro europeu, americano, sei lá, até brasileiro vem para cá para ser operador de fábrica, porque nem tem como, né? E essa galera foi embora. Só que as empresas tinham que continuar trabalhando, então eles contrataram mão de obra chinesa, que é muito mais barato, porque normalmente o estrangeiro, quando vem para cá, tem um pacote de benefícios como passagem para voltar para casa todo ano, plano de saúde internacional, aluguel. Eu não pago aluguel do meu apartamento, por exemplo. Carro, eu tenho um carro da empresa que me leva e traz todo dia. Escola internacional para as crianças, sabe? E escola internacional custa aí 6, 7, 8 mil por mês. Então, tudo isso aí eles não precisam pagar para chinês. E hoje a China forma mais ou menos 2 milhões de engenheiros por ano em faculdades que estão aí nos top 10, top 50 do mundo. Eles não têm mais essa necessidade. Mas a gente está vendo, que o Jones está falando, justamente isso na África. A China vai com a empresa deles, vai construir... Assim, nem só na África, tá? Vietnã, Camboja, Tailândia, Laos, acontece a mesma coisa. Tem fábricas se mudando para lá,
Quem vai para lá são os especialistas. Eles contratam mão de obra local. É a mesma coisa. E mesmo assim, algum defensor da China poderia citar a cooperação acadêmica e científica que a China vem promovendo com vários países africanos e que nos últimos 15 anos, mais de 10 mil africanos se formaram em universidades chinesas, inclusive a tendência é voltar para os seus países, sabe? Eu só tenho um ponto aqui com essa alcunha de defensores da China. Você não precisa ser defensor da China para falar de fatos, né? Da mesma forma como o Jones não é um defensor da China, né? Ele coloca fatos. Então você não precisa ser defensor da China para dizer isso aí. Pode ser só uma pessoa que está expondo fatos. Enfim, então, vocês percebem? Veja, o Gustavo, ele não parou 2 minutos no Google para pesquisar isso. Mas vamos continuar. Agora ele vai falar dos empréstimos, presta atenção. O que você faz se o empréstimo não for pago? Percebe? O simples fato de você ter essa relação econômica já te dá uma interferência política imediata, como acontece e vem acontecendo sistematicamente na relação da China com os países africanos, correto? Por exemplo, no Sri Lanka, que não conseguiu pagar empréstimos que foram feitos com governos chineses para obras de infraestrutura feitas pelas... Vamos voltar, porque esse ponto é muito importante. Presta atenção. Eles contratam mão de obra local com grau de opressão e níveis de remuneração, assim, terríveis. Tem um canal da Figura de Moçambique, depois eu vou lembrar o nome do canal, vou até fazer um react, canal muito bom, que expõe várias dessas coisas que vem acontecendo na África com capital chinês. Olha só que maravilha. E é curioso que quando você faz empréstimos, né, o que você faz se o empréstimo não for pago? Percebe? O simples fato de você ter essa relação econômica já te dá uma interferência política imediata, como acontece e vem acontecendo sistematicamente na relação da China com os países africanos, correto? Por exemplo, no Sri Lanka, que não conseguiu pagar empréstimos que foram feitos com... Veja, o Sri Lanka não fica na África. O Sri Lanka é um país da Ásia. O Sri Lanka é um país da Ásia. Já começa por aí, né? Ele falou que o simples fato de você fazer empréstimos dá condições de você interferir no país. Isso é simplista, isso é um golpe de retórica. E não é verdade. Depende das condições do empréstimo, depende se vai ter possibilidade de renegociação. Veja, qualquer pessoa que estuda minimamente a relação China e África poderia citar, por exemplo, a rodada de perdão de dívidas gigantesco que a China faz periodicamente para países africanos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui na tela a matéria do Financial Times, que mostra que a China já fez renegociação de dívidas, a maioria para países africanos, da ordem de 50 bilhões de dólares. No passado... Agora, eu já faço o vídeo faz tanto tempo que eu nem lembro mais se foi 2023 ou 2024, que a China perdoou as dívidas de 23 países africanos. Perdoou. Tipo, vocês não precisam pagar mais. Qualquer pessoa que abrir o Google e colocar lá China, perdão de dívidas África, vai achar várias e várias matérias falando em renegociação de dívidas, perdão de dívidas de 20 bilhões, de 15 bilhões, de 10 bilhões e por aí vai para países africanos. É também pão comido, todo mundo sabe disso, que a China não cobra para fazer empréstimos e financiamento, que o país faça privatizações, faça contra-reformas trabalhistas, faça política de austeridade e tal. Ela não tem os padrões do FMI e do Banco Mundial que exigem ajustes estruturais neoliberais para conceder crédito e financiamento. É também conhecido que há uma tendência de empréstimos chineses serem empréstimos de maior longo prazo, né, o tempo de pagamento, e taxa de juros menores do que os praticados pelo FMI, pelo Banco Mundial e pelos grandes bancos ocidentais. João, isso significa que não seja imperialismo? Não estou falando disso, estou falando de informações factuais. Veja, é fato. É fato que a China não exige, na sua política de financiamento, ajustes estruturais neoliberais, como exige o FMI e o Banco Mundial. É fato que os empréstimos chineses têm um prazo de vencimento maior, em média, do que os do FMI, do Banco Mundial e dos bancos do capitalismo imperialista ocidental. E é fato também que a China realiza sistemáticas rodadas de perdão de dívidas. E aí quem está dizendo isso não sou eu, é o Financial Times, assim, sabe, gente? Vocês acham isso fácil em inglês, em português, em espanhol, em qualquer grande jornal burguês. Isso por um lado. Aí vamos lá. A China domina os países africanos, a China controla os países africanos. Vamos aqui pegar um material de novo. O Cláudio Katz é um economista trotskista, inclusive. Espero que o Gustavo Machado não chame Cláudio Katz de stalinista, né? Cláudio Katz é um economista trotskista. E aí ele escreveu um texto muito bom, que foi publicado no Brasil pelo Lavra Palavra. Aí antes do Jones começar a bater de novo, eu quero mostrar um negócio aqui, porque... um tempo atrás eu já tinha anunciado essa fita aqui, mas eu vou fazer um jabá aqui de novo pra vocês não, né? Eu tenho um outro canal só de vídeo na rua, só de vídeo da China. Sim, é um outro canal, eu tive que separar, porque o pessoal não estava vendo os vídeos aqui no feed, porque tem muito react, todo dia é uma loucura. Então, gente, segue lá o canal de vídeo na rua, tem um monte de vídeo, aqui, tem aqui, olha, vídeo no casamento da China, eu explicando por que você não deveria vir para a China. Vídeo no supermercado, vídeo nos Estados Unidos, a menina que disse que eu era muito bonito, pois agora, né, opinião dela. Fui expulso da igreja, eu na Malásia, eu no Laos, tem uma porrada de vídeo aqui, tem vídeo de viagem, vídeo na rua. Então, molecada, dá uma força aí, segue o canal,
porque eu tive que desmembrar, porque a galera que curte vídeo na rua não estava vendo aqui. E vamos de volta pro Jones, mano. A palavra em 2021. O título do texto é China, tão distante do imperialismo quanto do sul global. Vamos ver o que o Cláudio Katz diz. As teses que postulam o alinhamento imperial total da China atribuem esse posicionamento à virada pós-maoísta iniciada por Deng nos anos 80. Elas avaliam que essa virada fortaleceu o modelo de capitalismo expansivo, que reúne todas as características do imperialismo. Elas observam como uma afirmação deste comportamento a subjugação econômica imposta ao continente africano. Também denunciam que, naquela região, a velha opressão europeia se repete com retóricas hipócritas mascaradas. Essa caracterização não leva em conta as diferenças significativas entre as duas situações. A China não envia tropas para os países africanos como a França para validar seus negócios. Sua única base militar em um nevrálgico cruzeiro comercial, aí tem um nome, né, que eu não vou nem arriscar pronunciar, que eu acho que eu vou Djibouti. pronunciar errado, contrasta com o exame de instalações que os Estados Unidos e a Europa montaram. O gigante asiático evita se envolver nos explosivos processos políticos do continente negro e sua participação nas operações de paz da ONU não define um status imperialista. Inúmeros países manifestamente alheios a essa categoria, como o Uruguai, contribuem com tropas para as missões da ONU. A comparação da China com a trajetória seguida pela Alemanha e o Japão perante a primeira metade do século XX é igualmente discutível. Não é um curso corroborado pelos fatos. A nova potência oriental evitou até agora seguir o caminho belicista de seus predecessores. Alcançou um expansivo papel econômico internacional, aproveitando as vantagens competitivas que encontrou na globalização. Não partilha da compulsão à conquista territorial que aflige o capitalismo alemão ou japonês. Assim, não tem nem como comparar, porque o Japão invadiu a China. Invadiu a Coreia e depois invadiu a China. E depois meteu aqui um tratado de 21 pontos depois da Revolução, né, da Revolução de Xinhua em 1911. Eles metem ali um tratado que basicamente eles iam controlar a China, e aí os países colonizadores safados, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, de modo geral, eles meio que, ok, vamos deixar rolar, né, até porque eles estavam preocupados com o que estava começando a esquentar ali para a Primeira Guerra Mundial. Em 1931, o Japão invade a China de novo. Então, não tem como comparar. A China não está invadindo ninguém. Ninguém. A última vez que a China tentou invadir alguém foi o Vietnã no fim dos anos 70. Sabe? Um negócio assim, 50 anos atrás. Então, não tem como comparar. Aí a gente vai para a segunda questão, veja. Os países africanos estão sendo endividados pela China, isso é verdade? Vamos lá, aí a gente volta para o texto do Lavra Palavra, né, 5 mitos sobre a China imperialista. Maxwell, eu vou chamar de citação número 4, perfeito? O texto diz o seguinte: de acordo com pesquisa feita por acadêmicos da Universidade de Boston e da Universidade de Johns Hopkins, de 2000 a 2015, a China emprestou às nações africanas pelo menos 95,5 bilhões de dólares. Esse é um número grande. No entanto, a dívida chinesa só pode ser analisada em relação à dívida total, né, da África. Os empréstimos chineses de 2000 a 2016 representam apenas 1,8% da dívida externa da África. Nós devemos questionar as alegações de que os empréstimos chineses são armadilhas destinadas a forçar as nações africanas a cederem. Essa história de armadilha da dívida africana é propaganda estadunidense. Não tem outra forma de colocar. É propaganda estadunidense porque, justamente como mostra aqui o artigo do Jones, o volume de dívida é irrisório, comparado com o que europeus e Estados Unidos endividaram a África até hoje. Cederem sua soberania ou serem extorquidas pelo governo chinês. Pesquisas mostram que empréstimos chineses não são especulativos ou atrelados a projetos de privatização ou ajustes estruturais, como são normalmente os empréstimos do FMI. A grande maioria desses empréstimos auxilia a compensar deficiências no financiamento de infraestrutura. Um artigo do The Washington Post, excepcionalmente honesto, explicou: em um continente onde cerca de 600 milhões de africanos não têm acesso à eletricidade, 40% dos investimentos chineses pagaram por geração e transmissão de energia. Outros 30% foram destinados a modernizar a precária infraestrutura de transporte de África. Em outro momento do mesmo texto, eu vou chamar de citação número 5, Maxwell. Coloca na tela, por favor. Vamos lá, Maxwell. O autor diz: qual país da África é politicamente dirigido pela China? Nenhum. Existe um país africano com base militar chinesa, Djibouti. Acho que a pronúncia deve estar errada. Mas suas políticas não são dirigidas por Pequim. Embora haja, indiscutivelmente, exemplo de produtos chineses sendo despejados em países africanos, nenhum país foi obrigado a excluir produtos de concorrentes de outros lugares. A China não controla nenhum sistema bancário africano. Veja, isso aqui é central. Isso aqui é verdade ou é mentira? Eu já pesquisei muito sobre isso, né, alguns anos atrás, 2022, 2023. E na minha pesquisa à época eu confirmei essa informação, né?
Então, assim, é isto. A China não controla nenhum sistema bancário africano. Países africanos começaram a adotar o yuan chinês como uma moeda estrangeira de reserva, mas fizeram isto como uma forma de diversificação, se distanciando da dependência do dólar e do euro. Não satisfeito nisso, a gente vai para mais um material. Maxwell, eu vou chamar... Sobre as bases militares do Djibouti, não é só a China que tem base militar lá, né? A China tem uma, os Estados Unidos, a França, o Japão tem base militar lá. Porque o Djibouti fica ali pertinho, né, do chifre da África, e é bem onde passa ali, onde tem o Iêmen também, tá rolando toda aquela treta com os Houthis, e onde os navios passam por ali para ir para o Canal de Suez. Então, a China, né, o argumento da China de ter construído uma base militar lá, assim como do Japão, dos Estados Unidos, etc., é para proteção dos navios de carga deles. Vou chamar de citação 6, um texto da professora Deborah Broughton, que foi publicado no The Washington Post. Os políticos dos Estados Unidos interpretam mal a China em África. O texto é de 2018. Mas Vejo que a eles não interpretam mal, né? É propaganda mesmo. professora diz. O texto está em inglês, evidentemente, estou traduzindo com o Google Tradutor, todo mundo consegue ler, tá bem, tranquilo, muito boa, e por aí vai. Veja que a professora diz. Em Washington, republicanos e democratas geralmente veem a China como uma nova potência imperial na África. Mais notícias para os africanos. Mas será que é realmente o caso? Pouco antes de sua visita à África no mês passado, o ex-secretário de Estado, Rex Tillerson, acusou a China de usar práticas de empréstimo predatórias, mesmo discurso do Gustavo Machado, minando o crescimento e criando pouco ou nenhum emprego no continente. Na Etiópia, Tillerson acusou os chineses de fornecer empréstimos de projetos opacos que aumentaram a dívida sem fornecer treinamento significativo. Como secretária de Estado, Hillary Clinton cantou a mesma música, alertando os africanos para tomarem cuidado com esse novo colonialismo. A China, somos frequentemente informados, está trazendo todos os seus próprios trabalhadores ou apropriando-se de terras africanas para cultivar alimentos e enviar de volta à China. Vamos lá. Mais pesquisadores que exploram o papel da China na África sugerem que muitas dessas coisas que nossos políticos acreditam sobre o envolvimento chinês não são realmente verdadeiras. Aí, na parte dos empréstimos, veja o que diz a professora Deborah Broughton, da Universidade de Johns Hopkins. Os chineses estão se envolvendo em empréstimos predatórios. Aqui, pesquisadores podem lançar luz sobre o assunto. Acadêmicos da Universidade de Boston e da Universidade de Johns Hopkins, portanto, não é do Partido Comunista Chinês, né, gente? Têm reunido meticulosamente bancos de dados de empréstimos chineses fornecidos desde o ano 2000. Na África, descobrimos que a China emprestou pelo menos 95,5 bilhões entre 2000 e 2015. Isso é muita dívida, no entanto, em geral, os empréstimos chineses, nossos bancos de dados, estavam realizando um serviço útil, financiando a lacuna de infraestrutura em África. Aí vem aquela citação que está no texto do Lavra a Palavra, né? Em um continente onde mais de 600 milhões de africanos não têm acesso à eletricidade, 40% dos empréstimos chineses pagaram pela geração de transmissão de energia elétrica. Outros 30% foram para modernizar a infraestrutura de transporte no país. Alguns deles eram, sem dúvidas, projetos de barril de porco e elefante branco, aeroporto com poucos passageiros ou ponte para lugar nenhum. Barril de porco. Presentes africanos, como outros, adoram cortar fitas e deixar legado de grandes edifícios. Empresas chinesas receberam quase todos os contratos para construir essa infraestrutura financiada pela China. Questões foram levantadas sobre a qualidade. No entanto, no geral, energia e transporte são investimentos que impulsionam o crescimento econômico, e descobrimos que os empréstimos chineses geralmente têm taxas de juros comparativamente baixas e longo período de reembolso. Moral da história: não existe uma armadilha da dívida. Existem problemas, a qualidade dos investimentos e por aí vai, mas assim, a armadilha da dívida não é o caso. A gente pode até avançar nesta argumentação, e aí eu posso estar cansando vocês de citação, mas é importante, né, falar as coisas como são. Em outro texto, também da Deborah Broughton, que é provavelmente a pesquisadora mais importante dos Estados Unidos sobre a relação China-África, a Deborah Broughton, ela diz o seguinte, né, tá num site, inclusive, nem é de esquerda, né, o The American Interested. O meu inglês, como vocês estão vendo, é ótimo, né? Veja o que diz a professora Deborah Broughton. Maxwell, tô chamando de citação número 7. O governo dos Estados Unidos entrou nessa onda de falar de armadilha da dívida da China com países africanos. Altos funcionários alertam repetidamente que a China tem uma estratégia deliberada de enveredar outros países em desenvolvimento em uma rede de dívidas e então usar isso para exigir concessões injustas ou estratégicas. Nosso Instituto de Pesquisa da Universidade de Johns Hopkins, a China Africa Research Institute, Instituto de Pesquisa China-África, e outros da Universidade de Boston e William and Mary seguem os empréstimos estrangeiros da China. Dos mais, presta atenção aqui. Maxwell, por favor, destaca só esse trecho aí em caixa alta. Dos mais de 3 mil projetos de vários tipos financiados por bancos chineses, Rabantota é o único que já foi usado como evidência para a diplomacia de armadilha da dívida. O que é que a professora Deborah Broughton está dizendo aqui? Ó, nosso grupo de estudos analisou 3 mil
contratos, projetos chineses. Desses 3 mil, o único que a extrema-direita tem como exemplo de uma suposta armadilha da dívida chinesa é o caso do Sri Lanka. Foi o mesmo argumento usado por Gustavo. O Gustavo estava falando que a China controla vários países africanos. Aí... e a China, nessa história do Sri Lanka, a China assumiu o controle do porto. O porto não é da China. Assumiu por não sei quantos anos, sabe? Então, a gente tem literalmente hoje os Estados Unidos ameaçando tomar o canal do Panamá, sabe? Mas a China pegar o controle do porto que o Sri Lanka não conseguiu pagar a dívida, aí tá errado. Aí ele vai, por exemplo, no Sri Lanka, que é na Ásia, né? Vamos ver, vamos voltar agora para o Gustavo, vamos ver o que o Gustavo Machado fala do Sri Lanka, gente. Oh, meu Deus do céu. Excedente do país vai para a China, mas ainda é uma empresa chinesa que faz, e são trabalhadores chineses que vão lá fazer. Percebe? No máximo, aqueles trabalhos mais degradantes e maçantes, eles contratam a mão de obra local com um grau de opressão e níveis de remuneração, assim, terríveis. Tem um canal da Figura de Moçambique, depois eu vou lembrar o nome do canal, vou até fazer um react. A gente já viu. Com várias dessas coisas que acontecem na África com capital chinês. Olha só que maravilha. E é curioso que quando você faz empréstimos... O velho é complicado, né? Eu fui correr ontem. Eu tô tentando começar a correr, né? Aí ontem eu resolvi correr um pouquinho mais. Eu já dou uma dor na perna, cara. Nossa. Né? E o link pro... Eu esqueci de falar, o link pro outro canal vai estar aqui na descrição, tá? O que você faz se o empréstimo não for pago? Percebe? O simples fato de você ter essa relação econômica já te dá uma interferência política imediata, como acontece e vem acontecendo sistematicamente na relação da China com os países africanos, correto? Por exemplo, no Sri Lanka, que não conseguiu pagar empréstimos que foram pegos com o governo chinês para obras de infraestrutura feitas pelas empresas chinesas, a China pegou a concessão, o arrendamento do porto no Sri Lanka por 100 anos. Ou melhor, 100 anos não, foram 99, eles foram bonzinhos, não chegaram certo. Ou seja, o porto, olha só, foram dados. Eu não sei qual que é essa treta do 99, porque os britânicos também, né? Quando eles arrendaram aqui Hong Kong, essas regiões aqui, não a ilha de Hong Kong, né? Os novos territórios. Foram por 99 anos. Eu não sei por que é isso. Dados empréstimos para a construção do porto pela China no Sri Lanka. O Sri Lanka não conseguiu pagar os empréstimos com juros e tudo mais. E esse porto passou para o controle direto da China, foi arrendado por 99 anos. Pelo fato de eles não estarem conseguindo pagar os empréstimos. Olha só que legal, não é? Como é que os chineses são gente boa? Solidários. Também tem o fato de que eu acho que assim, acho que a questão não é gente boa solidária, porque não tem bonzinho malzinho, né? Mas quando você não paga empréstimo, é assim que funciona, não é? Veja, isso aí é simplesmente uma meia-verdade. Teve o arrendamento do porto, mas não foi porque o Sri Lanka estava endividado com a China e não conseguiu pagar. É por isso que é difícil debater com o Gustavo, porque é muita, né? É muita canelada, né? E aí você tem que refutar ponto por ponto. Veja, vamos lá, voltar para as citações, né? Que tudo tem que matar a cobra e mostrar o pau. Eu vou chamar, Maxwell, de citação número 8, por favor. Sem se estender muito para fora do escopo deste artigo. Isso também aconteceu recentemente no Sri Lanka, onde o país entregou um importante porto para o controle chinês. Apesar dos relatos da imprensa ocidental, foram as onerosas e acumuladas taxas de juros dos empréstimos ocidentais e não dos chineses que causaram a crise financeira no Sri Lanka. O Sri Lanka estava pagando seus empréstimos chineses no prazo. A China representa apenas 15% de sua dívida externa. Assim, é que esse dado eu sempre esqueço, tá? Esse do 15%. Mas esse é um dado importante, né? Para mostrar que não, né? O Sri Lanka tem dívidas maiores com um monte de outras pessoas. A fim de não deixar de pagar sua dívida com o Ocidente e para escapar das condições rigorosas de receber novos empréstimos do FMI, o Sri Lanka tem buscado novos empréstimos a juros baixos e conversões de dívidas em capital com a China e a Índia. Isto, e não a armadilha de dívida predatória, é que levou ao arrendamento do porto. Isso aqui é mais uma vez uma citação do texto 5 mitos sobre o papel da China na África. Estou chamando de citação número 8. Aliado a isso... Então, quer dizer, o Sri Lanka deixou de pagar a China para pagar o endividamento que eles tinham com o FMI, com o Banco Mundial, sei lá. Os países branco rico, safado, colonizador safado. Sobre a questão em especial do Sri Lanka, tem um texto conjunto que foi escrito pela professora Deborah Brotherham e pelo Maggie Hitman. Eu não sei pronunciar o nome dele. Maxwell, vai colocar na tela. O título do texto é A Armadilha da Dívida Chinesa é um Mito. Estou chamando de citação número 9, Maxwell, por favor. E aí esse texto, ele refuta em detalhes e explica a história do Sri Lanka, né? E que, assim, primeiro, vamos lá. Foi a primeira e única vez na história que isso aconteceu, na relação da China com todos os países do mundo, pelo menos até 2023, que foi até onde eu levantei os dados. E então, assim, isso não é tendência, e mesmo assim, não foi empréstimos chineses que endividaram o Sri Lanka e a China foi lá e tomou o porto. Isso simplesmente não é verdade. Esse texto número 9, essa citação número 9 que o Maxwell está colocando na tela, eu vou colocar também na descrição não, nos comentários do vídeo, para vocês poderem ler. A professora Deborah Brotherham, novamente, ela trata dessa questão do Sri Lanka e detalha como foi a situação. Eu vou pedir para Maxwell colocar na tela o texto dela, Diagnóstico Incorreto do Impulso Chinês em Infraestrutura. Oh, meu Deus do céu. Já fez... Esse é o negócio do Jones. O Jones é que nem o João, assim, né? O João Carvalho. Vai
conversar com os caras, eles vão trazer 800 referências, cara. E sobre essa história do Gustavo, assim, eu não estou diminuindo o Gustavo aqui, né? O Gustavo, ele tem um doutorado em filosofia, ele manja bastante do que ele entende lá de marxismo, etc, né? Mas vamos ser bem sinceros aqui, o Gustavo, ele só debateu com um doidinho de bairro, né? Assim, a grande maioria ali da galera com que ele debateu é gente que não junta Lé com Cré, né? É um engenheiro que diz que o Brasil devia investir em cachaça. O Loconte, apesar de tudo, né, ele talvez não esteja no mesmo nível intelectual do Gustavo. E essa galera, aquele deputado, sei lá das quantas, cara, a galera, o Pavanato, é a galera que, assim, essa galera aí, tirando o Loconte, né, o resto ali é a galera, assim, os neurônios, sabe o macaco, sabe o Homer Simpson que tem um macaco dentro da cabeça batendo palma? É isso aí, né? O Gustavo não debateu com gente como o Jones. Né? E não vai, sabe por quê? Porque normalmente a gente debate para cima. Né? Essa é a ideia. Já foi citado, né? Evidentemente. E vou chamar de citação número 10, Maxwell. Nesse texto tem uma citação, tem uma parte só para falar da questão do Sri Lanka, e não é como o Gustavo Machado falou. Eu não vou exponer essa questão do Sri Lanka, porque o Gustavo ainda vai falar do Irã, ele vai falar de um bocado de coisa, né? Mas só para vocês entenderem, o Gustavo Machado, ele repetiu basicamente o único argumento que a extrema-direita, os liberais dos Estados Unidos têm para dizer que a China pratica a armadilha da dívida com outros países, entendeu? Aí vamos continuar aqui e voltar para as falas do Gustavo Machado. Um acordo de 25 anos que a China faz com o Irã, ou seja, um acordo de mais de 200 bilhões de dólares de investimento chinês no Irã, em troca de petróleo. Mas o que são esses 200 bilhões de dólares de investimento? Então, basicamente, trens de alta velocidade, o metrô de Teherã... Eles vão falar aqui... Ok, vamos pular para um outro vídeo aqui, tá bom? São os maiores. Vamos pular para um outro vídeo aqui para dar a refrescada no assunto. Capitalistas nesses países, muito mais na União Soviética, porque lá foi abrupto. Então lá os caras se apossavam mesmo. Tem um historiador que coloca isso em detalhe, chama Pierre Brouet, pega inclusive os nomes das pessoas que ocupavam os cargos, inclusive alguns desde a época do Estado. E que propriedade eles vão se apossar depois. E aí as pessoas que defendem a China comunista têm uns argumentos muito estranhos, né? Algumas coisas do tipo. Eu ouvi, acho que até aqui, no seu podcast, que é o Jabu, né? Elias Jabu, ele falava assim, a expressão capitalismo de Estado é um disparate, porque todo capitalismo tem Estado, isso é uma tautologia, né? Uma expressão que eu falava, eu concordo plenamente com você. Então, a China é um país capitalista, ok? Eu falava, não é um país capitalista porque tem muita empresa estatal. Né? Mas se você está admitindo que todo capitalismo tem Estado, o capitalismo necessita do Estado, por que tem empresa estatal? É comunista. Né? Ela tem muita empresa estatal porque ela herdou isso daquele processo, mas o que acontece na China é um processo de maior apropriação privada das empresas estatais. E do Estado apenas com uma fração do capital que está lá dentro. O próprio dinheiro do Estado atua como capital. Né? Ela utilizou isso como estratégia para ganhar tecnologia. Né? Setor automobilístico, eles fizeram isso. Então, eles pegavam uma empresa estatal, faziam um evento, como eles chamam, uma parceria público-privada com uma empresa, com a Volkswagen, uma Toyota, com a GM. Eles cediam a tecnologia e a China entrava com capital. Entendeu? E com isso eles se apropriaram de tecnologias em várias áreas. Mas é um país capitalista como outro qualquer e com condições para a classe trabalhadora interna ainda mais nefasta. Lá eles têm um mecanismo de controle. Isso que eu falei no Brasil, dois em cada 3 trabalhadores do Brasil estão sem emprego, né? Formalidade. Lá eles controlam isso na ponta do lápis. Lá você tem espécie de um passaporte interno. Do campo para a cidade. Assim, isso aqui é antigo, né? Na época que o Petri ainda tinha podcast, ele repetindo essa história do RUCO, passaporte interno. Então, quando está tendo excesso de trabalhadores na indústria, que está gerando desemprego, eles pegam o trabalhador da cidade e mandam de volta para o campo. Quando precisa de mais trabalhador na cidade, eles pegam do campo e autorizam a entrar direto na cidade. Eles pedem um passaporte interno. Assim. Você não pode sair da zona rural onde você mora se não for com autorização do governo. Sim, e com isso eles controlam a mão de obra. Porque muito exército industrial de reserva pode gerar rebelião, e a situação tão louca que os trabalhadores moram nas empresas, que o salário está sendo barato. Então, durante a pandemia agora, que eles colocaram polícia de restrição, mostrou isso. Você tem galpões nas empresas que acomodam, tipo assim, 10 mil trabalhadores, 15 mil trabalhadores. Galpões, assim, gigantescos, com casas pequenas de 2, 3 andares, enfileirados, uma após outra. Então a China é uma grande empresa, gigantesca. Exatamente. Uma grande empresa gigantesca. Inclusive, eles têm ganhado algumas vantagens competitivas por ser um capitalismo hardcore, bárbaro, brutal, com exploração brutal. Isso tem dado a eles algumas vantagens competitivas, porque no capitalismo quem arranca mais o couro, você dá melhor. Sim. Entende? Porque a concorrência impõe isso. Né? O capitalista pode ser um carinha bem intencionado, vamos supor. Não vai Então a China é um capitalismo hardcore, bárbaro, e que ela ganha vantagens comparativas por causa da exploração da classe trabalhadora, né? Segundo Gustavo Machado. Aí, vamos ver se é assim mesmo. Maxwell, eu vou chamar de citação número 13 esse texto da revista Exame. O título é Trabalhador Industrial Brasileiro ganha menos que um chinês. O salário do chinês na indústria triplicou entre 2005 e 2016. Isso com inflação baixa, viu, gente, controlada. A China, há mais de 30 anos, tem inflação controlada. Então, é claro que, por exemplo, na Venezuela, nos últimos 6 anos, você tem um... Eu ainda dei o exemplo aqui, né, no último react que eu fiz do Gustavo, ainda dei o exemplo da minha cidade. A inflação na China ano passado foi 2%.
E a cidade aqui mandou subir o salário 12% dos operadores de fábrica, sabe? Assim, é isso aí, cara, não tem conversa. Aumento desse salário, mas uma inflação galopante, então X a X, o ganho real é muito baixo. Na China a gente está falando de aumentos salariais com inflação controlada, né? Com aumento real do poder de compra, inclusive ganhos salariais acima do crescimento da produtividade média. Ô, Jones, de boa, hein? O dia que você quiser conversar sobre trabalhar na China, é só me chamar, tá? Porque eu trabalho na China desde 2019. Então, o dia que você quiser conversar com alguém que realmente trabalha na China, que trabalha na fábrica, né? Não em chão de fábrica, porque não trabalha no chão de fábrica em si, mas quiser chamar alguém que trabalha na China, que conhece um pouco de lei trabalhista chinesa, da realidade de chão de fábrica, só chamar aí que a gente conversa. De média do trabalho, mas já a gente vai ver isso. Então, continuando a citação. O salário do chinês industrial triplicou entre 2005 e 2016 de 1,20 dólares por hora para 3,60 centavos de dólar por hora, enquanto o do brasileiro caiu de 2,90 dólares por hora para 2,70. Então, de 2005 até 2016, o salário médio industrial chinês triplicou de tamanho, enquanto o brasileiro caiu, né? Caiu. Esta é a primeira fonte da revista Exame, revista burguesa e por aí vai, né? Vamos pegar outra fonte, né? No site da APET tem dizendo o seguinte, em matéria de 2025, o salário médio dos trabalhadores na China é o que mais cresce no mundo e impulsiona mercado interno. E aí, quais são os dados, né? Um pouco antes de um gráfico que tem na matéria, é dito o seguinte, comparando dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, né? Ninguém pode dizer que é uma organização pró-China ou controlada pela China, enquanto os salários médios na China cresceram 564% entre 2000 e 2015, países como Austrália, Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos e Chile registraram aumentos de 17%, 10%, 24%, 15% e 35%, respectivamente. Eu destaco a comparação com a Alemanha, né, que é um país conhecido pela qualidade do trabalho, por salários altos e tal. O salário médio na China cresceu 564% entre 2000 e 2015. Bota na tela, Maxwell, o texto, citação 14, por favor, e em seguida, Maxwell coloca o gráfico. O que a gente tá vendo no gráfico? Em 10 anos, o valor praticamente triplicou, e isso num país com a inflação muito gráfica. É um gráfico que mostra o salário médio chinês de 2012 até 2022. Você vê o crescimento dos salários, né? E assim, é isto, gente. E aí, o que acontece? O que isso causa? Um volume de fábricas saindo da China para o Camboja, para o Vietnã, para a Tailândia, para a Indonésia, para o México, porque todos esses países têm uma mão de obra mais barata. O que não sai da China ainda? iPhone. A Apple tentou tirar parte da produção, levar para a Índia, não conseguiu, porque a qualidade lá era muito, muito ruim. Que demora, né, para se desenvolver fornecedores para produzir algo da qualidade no iPhone, ou Huawei, ou qualquer outra coisa desse nível, assim, demora, leva tempo, né? Não se faz um fornecedor assim, em um ano não dá simplesmente copia e cola. Aí tá saindo um monte de coisa que é mão de obra barata, que são produtos baratos, na verdade. Mão de obra não, produtos baratos. Inclusive para o México, porque bota em caminhão e cruza para os Estados Unidos. Então, isso está acontecendo, já está acontecendo faz um tempo. O próprio Tim Cook, que é o CEO da Apple, falou já várias vezes, eu já citei isso aqui várias vezes, que a China não é mais um destino de mão de obra barata. Ainda é barato? É, se a gente for comparar com, sei lá, Brasil, se a gente for comparar com Europa, com um monte de outros países aí rico, ainda é barato. Por isso que tem muita produção de muita coisa aqui, até também. Outros fatores é a questão da escala e da qualidade. Tem muita coisa que só a China consegue produzir no volume que o mundo precisa. Mas já não é mais uma mão de obra. O motivo principal não é mais o custo da mão de obra. Esse é o capitalismo hardcore, o inferno para a classe trabalhadora e por aí vai. Outra matéria, dessa vez do Opera Mundi, diz o seguinte. Vamos lá. Matéria do Opera Mundi diz o seguinte. Nos últimos 10 anos, o salário médio na China mais que dobrou e hoje supera a média salarial brasileira, que caiu no mesmo período. Indica estudo do grupo Euromonitor Internacional de... Outra participação do Gustavo. Ele foi pela primeira vez no Três Irmãos Podcast. E aí, vamos descobrir que, segundo Gustavo Machado, quem quebrou a Venezuela foi a China. Sério? Isso aí eu não vi. Vai, fala aí, Gustavo. Sim, elas vieram da Venezuela, tem até entrevista no canal. E uma delas contou pra gente que, em determinada época, o Maduro começou a nacionalizar todas as empresas dentro da Venezuela. Inclusive, diferente do que você falou aqui. Você falou que, vamos nacionalizar as grandes. Né? Mas não, ela falou, meu pai tinha uma contabilidade lá, o Maduro chegou lá e falou, essa contabilidade agora é nossa. Na verdade, o discurso inicial foi o seguinte, agora essas empresas, da contabilidade, agora essa contabilidade é dos 10 funcionários que trabalham aqui.
E aí, tipo, cara, os funcionários ficaram felizes. Nossa, eu trabalhei tanto aqui, agora é meu. Tirou o dono de lá e deixou o funcionário cuidar. Questão de tempo, ele fez isso com Fazenda, fez isso com várias empresas dentro da Venezuela. Questão de tempo, ninguém conseguiu gerir igual o dono conseguia. Olha, eu não tenho condição de falar sobre isso. Um fator também, assim, só para complementar isso que ele falou, é que pequenos e médios foram, né, compartilhados, foram divididos entre os colaboradores, mas interessante fato é que uma das maiores empresas que existiam no país continuou sendo do mesmo dono. Essa não foi desapropriada, que é uma de alimentos. Essa continua sendo dona, entendeu? É onde eu falo assim, onde eu tenho medo. Porque vai ter que ter um líder. Quem é esse líder? Esse líder é um ser humano? Eu sei como os homens pensam. Eles são capitalistas. E aí você põe muito poder na mão de um homem, que é onde eu... Por isso eu defendo menos o Estado. Não para não igualar. É porque o Estado, ele mais te usa do que te ajuda, assim como o capitalismo. O Estado nada mais é do que o capitalismo na mão de um homem. Sim, entendo. Vamos lá. Vou na Venezuela e volto para essa questão do líder que você colocou. Bem, eu não tenho como comentar sobre esse fato em particular, que ela foi falar assim, eu não conheço, né? Mas o que aconteceu na Venezuela? Vamos lá. Desconheço qualquer processo de expropriação. O que o Chaves fez foi estatizar algumas empresas, em setores de infraestrutura, energia e tudo, ele pagou para elas, tá? Inclusive... Teve indenização. Teve indenização. Ele pagou por elas. E houve uma abertura completa na Venezuela com relação ao capital russo e chinês. Quem é que explora as petroleiras da Venezuela? A Rosneft, russa. O que quebrou a Venezuela, dentre vários outros problemas, mas o principal aspecto foi empréstimo chinês. Porque a Venezuela, a China emprestava. Veja, teve gente que quando saiu esse corte fala que o Gustavo Machado não falou só dos empréstimos chineses. Gente, ele fala literalmente o principal aspecto, dentre outros, o principal foi empréstimos chineses. Está dito claramente. Eu vou até voltar um pouquinho, uns segundos, para vocês ouvirem de novo. Não tem dúvida não, ele fala que o principal aspecto que quebrou a Venezuela foram os empréstimos chineses, né? Os empréstimos chineses. Tá dentro daquela retórica da armadilha da dívida que a China faz com os outros países. Não foram os embargos criminosos dos Estados Unidos, não foi a China. Dentre vários outros problemas, mas o principal aspecto foi empréstimo chinês. Porque a Venezuela, a China emprestava. Sim. Quem quebrou a Venezuela foi a China. Foi. A combinação, para não ser embargos ali. Não, a combinação da queda do preço do petróleo com os empréstimos chineses. Por quê? Porque os venezuelanos pegavam empréstimo com a China, que eles chamavam de petrodólares. Sim. Era pago em petróleo. Na prática, era como se fosse vendas antecipadas, né? Então eles pegaram empréstimos, inclusive já no último ano do Chaves, tá? Não é nem só Maduro, não. Gigantesco. Agora você imagina. Pegamos um empréstimo aqui, 50 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares, você paga em petróleo. O preço do petróleo está a 200 o barril. O preço do barril pula para 30. Para 40. Quebrou. O que acontece? Se você ia ter que entregar, agora 5 vezes mais produção do petróleo que antes para pagar a mesma dívida para a China. E o que aconteceu? A Venezuela, a estatal do petróleo da Venezuela, minha memória é terrível, PDVSA, descapitalizou. Ela ficou jogando a sua produção, porque ela tinha feito empréstimos para a China, ela passou muito tempo usando o grosso da sua produção para pagar o empréstimo chinês, que era pago diretamente no petróleo, sem receber nada em troca. Com isso, ela descapitalizou, ela perdeu o capital, o poder de giro, de continuar produzindo, e praticamente colapsou a empresa. A empresa praticamente colapsou, com empréstimos chineses. Isso num país que é monoindustrial. Venezuela só tem petróleo, o resto é assim, insignificante, irrisório. Então, um colapso absoluto e total. Um mecanismo puramente capitalista, né? Ligado ao crédito chinês. Agora eles estão tentando se reerguer. Mas eles pagaram a dívida com a China? Eles honraram hoje eles devem bastante, porque se eu for ao contrário, a China pode emprestar. Né? Se você pegar a curva dos empréstimos chineses para a Venezuela, eles ainda têm uma dívida significativa com a Venezuela, só que a Venezuela que resiste a fazer empréstimos. Tanto que tem mais interesse no governo Maduro hoje, é muito mais Putin do que os chineses. Porque as empresas russas é quem estão atuando lá dentro. É capital russo. E veja, essa questão interessante do Chaves, para falar de marxismo também. Aí veja, gente, assim, tem condição de levar a sério. Veja, a Venezuela, sim, é um país muito monodependente do petróleo. A Venezuela tem, basicamente, quase que 90% das suas receitas dependentes do petróleo, né? Para conseguir divisas, para conseguir moeda forte, para fazer reservas internacionais. As suas receitas de exportação dependem, basicamente, do petróleo. A partir de 2014, os Estados Unidos, em parceria com a Arábia Saudita, entram em cena para derrubar o preço do petróleo no mercado mundial, buscando afetar a Rússia, a Venezuela, o Irã e outros países. Em seguida, começa uma rodada de sanções violentíssimas contra a Venezuela. A Venezuela é tirada do sistema de pagamentos imperialista global, né, comandado pelos Estados Unidos. A Venezuela sofre sanções violentas. A Venezuela tem ativos seus expropriados, teve refinarias roubadas. Em paralelo a isso, os Estados Unidos montam, a partir dos governos de extrema-direita liberais da Colômbia, guerrilhas que vão atacar, que vão permanentemente causar caos e instabilidade política, e combinado esses efeitos, né, da queda do preço do petróleo, das sanções, expropriação de ativos da Venezuela, a retirada da Venezuela do sistema SWIFT de pagamentos internacionais e dificuldade da Venezuela de acessar mercados ocidentais imperialistas, a Venezuela, sim, entrou na bancarrota gigantesca. O que é engraçado? A oposição venezuelana diz que foi a China que sustentou o governo Maduro. A oposição diz que foi a China que sustentou. Evidentemente que o ritmo de empréstimos chineses para a Venezuela deu uma reduzida, especialmente no auge da pandemia. Mas muito longe da China fazer uma espécie de armadilha da dívida com a Venezuela, o que aconteceu foi justamente
o contrário, né? Você pode pegar, por exemplo, essa matéria do O Globo, China adia mais uma vez pagamento da dívida venezuelana. Veja, a Venezuela deve mais de 50 bilhões à China, só que a China faz adiamento de pagamento, a China faz renegociação, a China mantém crédito à Venezuela, a China deixou, durante a pandemia, em vários momentos, que a Venezuela só pagasse os juros, e na prática, até hoje, a relação entre China e Venezuela é muito bem obrigado. Inclusive, vocês vão lembrar, recentemente, a China e a Rússia apoiavam a entrada da Venezuela nos BRICS e o Brasil é que vetou. Vocês lembram disso, né, gente? Bota aí, Maxwell, uma notícia na tela. Aí eu não vou nem selecionar a notícia, Maxwell, que tu acha isso fácil no Google. Então, veja, ninguém, absolutamente ninguém, diz que a Venezuela foi quebrada por causa de empréstimos chineses. Eu nunca tinha ouvido isso. Nunca. Primeira vez que eu ouço isso. Evidentemente, a Venezuela, como um país monodependente do petróleo, em momentos de baixa do preço do petróleo e inviabilização da Venezuela vender o petróleo por causa das sanções dos Estados Unidos, a Venezuela ia entrar em parafuso. Do mesmo jeito que quando os Estados Unidos impuseram as sanções contra a Rússia com o começo da guerra da Ucrânia e impediram o fornecimento de gás russo à Europa, a expectativa era que a Rússia entrasse em parafuso, porque é uma economia, embora um pouco mais complexa, a Rússia, nas exportações, depende muito de matérias-primas, né, de petróleo e gás, mas a Rússia direcionou isso para a China e conseguiu se safar das sanções. Por causa da Venezuela. Para a Índia também, né? A Europa está comprando gás e petróleo da Rússia através da Índia, só está pagando mais caro. Não é o mesmo porque a Venezuela não faz fronteira com a China, né, como faz a Rússia. Então, veja, isso é simplesmente um absurdo. Você não acha ninguém que fala isso. E o Gustavo, inclusive, ele fala das sanções como se fosse algo menor, secundário, tanto que ele só fala das sanções quando é questionado pelo Robertinho, né? Ele começa a falar de empréstimos chineses. Quando, na verdade, bicho, assim, a China, inclusive, fazer negócios com a Venezuela em troca de petróleo é bom para a Venezuela, porque ela troca uma matéria-prima que ela tem abundância por financiamento a juros baixos, né? E que tem permanente condições de renegociação. A China nunca colocou a faca no pescoço da Venezuela para quitar todas as dívidas. O que já aconteceu várias vezes é que o Banco de Desenvolvimento da China tem um fundo para a Venezuela de 20 bilhões de dólares, né? Uma coisa que já aconteceu reiteradas vezes é que a Venezuela queria usar o financiamento para meramente liquidez imediata, né? Então está com dificuldade de divisas porque não consegue vender o petróleo para outros países por causa das sanções dos Estados Unidos, e que usar, por exemplo, como meios de controlar a taxa de câmbio, a inflação, e a China cobra que esse fundo seja usado em investimentos produtivos para, inclusive, aumentar a capacidade de produção de petróleo para continuar mantendo o fornecimento de petróleo. Essa é uma contradição que está posta na relação China e Estados Unidos. Eu até ia citar em detalhes um texto aqui, mas ele já tá muito longo, gente. Tá muito longo. Se der bom isso aqui, a gente assiste mais trecho aqui. Mas é assim, gente. Não tem como, cara. Não tem como. Eu não tenho, claro, o arcabouço, né, de tempo também e conhecimento de pesquisa que o Jones tem para fazer todas essas pesquisas, mas vocês veem que no meu react do Gustavo também joga uma porrada de informação que não, né, que basicamente desmente, quebra a argumentação dele. Mas tá aí, tá visto aí, a aula do Jones.